Se o seu dentista te falou que você precisa escolher entre implante e ponte fixa, e você saiu do consultório sem entender nada, esse vídeo é para você. A maioria das pessoas toma essa decisão sem saber o que está abrindo mão. E isso pode custar caro. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando da sua saúde bucal como um todo. Todo dia eu atendo paciente que chegou até mim depois de já ter feito uma escolha. Às vezes satisfeito com ela, às vezes com dúvidas, às vezes com arrependimento. E em quase todos os casos, o que fez a diferença não foi qual tratamento foi feito, foi se a pessoa entendeu de verdade o que estava escolhendo. Então fica comigo que você vai entender exatamente a diferença entre esses dois procedimentos, o que cada um faz com o seu sorriso e seus dentes, e o que eu, como dentista, penso sobre isso. Então vamos começar do começo, porque tem muita confusão sobre isso. O implante é um pino de titânio que vai direto para o osso. Ele funciona como uma raiz artificial. Em cima desse pino, a gente coloca um conector e, por último, a coroa, que é o dente em si. O resultado é um dente independente, que não encosta, não depende e não afeta nenhum dente vizinho. Já a ponte funciona de um jeito diferente. Pensa numa ponte de verdade, aquela que atravessa um rio, apoiada em dois pilares nas laterais. A ponte na odontologia é isso. Os dentes vizinhos ao espaço vazio recebem coroas e servem de pilares. E aí o dente que falta fica no meio, sustentado por esses dois lados, formando uma peça única. Os dois tratamentos resolvem o mesmo problema: repor o dente que foi perdido. Mas o caminho que cada um percorre para chegar lá é completamente diferente. E esse é o caminho que você precisa entender, porque a diferença começa já na estrutura de apoio de cada um. Essa é a diferença mais importante entre os dois procedimentos e a que menos aparece na conversa do consultório. Eu falo isso porque eu já vi dentistas fazendo isso. Mas bora lá! Como seria o implante? O implante se apoia no osso, se integra a ele ao longo do tempo e passa força durante a mastigação diretamente para essa estrutura. Logo, os dentes vizinhos ficam completamente intactos. Por isso que digo que cada dente continua sendo independente, como sempre foi. A ponte se apoia nos dentes vizinhos e, para isso, esses dentes precisam ser preparados. Só que essa preparação é com desgaste para receber as coroas que vão segurar a ponte. Isso significa que, dependendo da condição que esses dentes estão, você está envolvendo estruturas que talvez não precisassem de nenhum tratamento nesse momento. Agora, isso não é necessariamente um problema, porque se os dentes vizinhos já têm restaurações repetidas, já estão comprometidos, talvez já precisem de uma coroa de qualquer jeito. Então esse preparo poderia fazer parte de um plano que faz sentido. Mas existe um ponto. E é o que eu bato na tecla que você precisa saber, que é para você ter a clareza em que condição estão seus dentes antes de decidir colocar uma ponte. Porque, na minha opinião, desgastar um dente saudável para fazer ponte, isso eu já não consigo defender. E eu não estou dizendo que a ponte sempre é errada. Existem situações em que faz sentido. Quando os dentes vizinhos já têm restaurações grandes, já estão comprometidos de alguma forma, já precisam de uma coroa de qualquer jeito, como eu acabei de falar. Porque aí o custo-benefício muda. Entendido? Então não esqueça de deixar uma curtida no vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Bora continuar porque tem uma segunda camada nessa história, que é ainda mais importante. Quando você perde um dente, o osso embaixo daquele espaço começa a ser reabsorvido pelo corpo. E o motivo para isso é simples. O osso precisa de uso para se manter. Quem dava essa função era a raiz do dente. Cada vez que você mordia ou mastigava, essa força chegava no osso e avisava para o corpo que aquele osso ainda era necessário ali. Sem a raiz, o osso perde utilidade. E o que o nosso corpo não usa, ele descarta. E aí o osso vai diminuindo com o tempo. No implante, o pino de titânio substitui essa raiz. Ele fica dentro do osso, transmite a força durante a mastigação e mantém a estrutura da região. Ou seja, o osso continua trabalhando e continua existindo. Na ponte,
o dente do meio fica apenas suspenso. Ele toca a gengiva por cima, mas não tem nada preso dentro do osso. Então, ao longo dos anos, como não tem nada fazendo pressão ali dentro, esse osso pode diminuir. A gengiva pode recuar e, em alguns casos, aparece um espaço visível entre a ponte e a gengiva, o que, além do aspecto estético, representa perda de estrutura óssea. Ah, doutor, isso acontece muito rápido? Não acontece. Isso leva anos, mas é algo que precisa estar no seu radar quando você pensa no longo prazo e querer mudar. Me conta aqui nos comentários. Você já sabia que o osso precisava disso para se manter? E se você quer entender melhor como cuidar da sua saúde bucal antes que qualquer problema apareça, deixei um guia educativo de prevenção bucal no link da descrição desse vídeo. Pode te dar uma visão bem mais completa sobre tudo isso. Agora, quando cada um faz mais sentido na prática? Isso a gente vai ver. O implante é indicado quando você tem osso suficiente e uma boa qualidade na região. Quando sua saúde geral permite um procedimento cirúrgico e quando os dentes vizinhos estão saudáveis e você quer preservá-los exatamente assim. Mas existem situações em que o implante não é a opção mais adequada naquele momento. Falta de osso sem possibilidade de enxerto, doenças sistêmicas sem controle, uso de certos medicamentos que afetam o metabolismo ósseo e medo de cirurgia. E também, e isso precisa ser dito sem rodeio, condição financeira. O implante é um procedimento caro, envolve cirurgias, exames, às vezes enxerto e de tempo de tratamento. Nem todo mundo tem esse recurso disponível agora. E isso é real, é válido e não precisa de desculpa. Nesses casos, a ponte é uma alternativa viável. Ela resolve o problema, devolve função e estética, pode ser a escolha certa para esse momento da sua vida. O que eu peço é só uma coisa: entra nessa escolha de olho aberto, sabendo que a ponte tem um prazo de vida, sabendo que lá na frente, se as condições permitirem, pode fazer sentido migrar para o implante, sabendo que a manutenção vai ser necessária e que os dentes pilares vão precisar de atenção redobrada ao longo do tempo. Outra coisa que você pode ouvir sobre esses tratamentos é que a ponte tem altas taxas de sucesso ao longo do tempo, e que o implante também, e que os resultados são quase a mesma coisa. Mas esses resultados precisam de contexto. O que a literatura mostra de forma consistente é que, ao longo do tempo, os dentes que servem de pilar para a ponte têm risco de desenvolver cárie embaixo da coroa, de perder suporte ósseo. E quando um dente pilar tem problema, toda a ponte está em risco. A ponte também costuma precisar ser substituída a cada 10, 15 anos. Cada substituição envolve novo desgaste, novo custo, nova adaptação. Quando você soma esse custo ao longo da vida e considera o risco de precisar tratar os dentes pilares no futuro, o implante, apesar do custo inicial maior, pode ser mais econômico no total. Isso não significa que a ponte é sempre a escolha mais cara ao longo prazo. Depende do caso, da higiene e do acompanhamento que você está tendo. Mas é uma conta que vale a pena ter no seu radar por aí. E por falar em acompanhamento, o cuidado depois do tratamento é o que decide o sucesso dos dois. No implante, a higiene precisa ser consistente, porque o grande risco a longo prazo é a periimplantite, uma inflamação no tecido ao redor do implante que, sem tratamento, pode levar à perda dele. Tabagismo e diabetes descontrolada são fatores de risco importantes também. O implante não é complicado de manter, mas exige compromisso da sua parte. Na ponte, a dificuldade está embaixo do dente do meio, aquela área entre a ponte e a gengiva onde o fio dental comum não passa. É necessário usar escova interdentais para limpar essa região. Se acumular placa ali, a gengiva inflama, o osso pode recuar e os dentes pilares ficam vulneráveis. Nos dois casos, as consultas de manutenção periódicas não são opcionais. Elas fazem parte do tratamento e são o que protege o investimento, tanto financeiro quanto de saúde que você realizou. E é com tudo isso em mente que chegamos à decisão em si. Implante e ponte são dois tratamentos diferentes, com indicações diferentes e consequências diferentes ao longo do tempo. Nenhum dos dois é universalmente melhor. O que existe é o tratamento mais adequado para a sua situação, para o seu osso, para o estado dos seus dentes vizinhos, para a sua saúde geral, para a sua realidade financeira e para a sua capacidade de manutenção no dia a dia. O que faz a diferença não é qual nome está no orçamento, é se você entendeu o que está escolhendo antes de assinar com seu dentista.
Então, na próxima consulta, faz essas perguntas. Meus dentes vizinhos estão saudáveis, doutor? O que acontece com eles em cada opção? Tem o osso suficiente para o implante? Qual é o custo de cada tratamento a longo prazo? Essas perguntas mudam a conversa e podem mudar a sua decisão. Agora me conta aqui nos comentários. Você já passou por essa situação? Já precisou fazer essa escolha ou conhece alguém que se arrependeu depois? Vou adorar ler seu comentário. Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço e a gente se vê na próxima.